Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa terça-feira, mais uma vez, a providência quis na liturgia nos provocar. Nos provocar a um exame de consciência, e exame de consciência cada um faz o seu. Padre, isso é muito óbvio. Não. Tem muita gente que participa da missa e faz um exame de consciência para o marido, para os filhos, para os irmãos, para as outras pessoas, e ainda sai dizendo: você que tinha que ter ouvido a palavra. Não, isso não é exame de consciência, se chama acusação disfarçada. Exame de consciência, cada um faz a experiência de, iluminado pela palavra, reconhecer aonde precisa consertar alguma coisa que saiu do eixo. Primeira leitura de hoje, São Paulo está dizendo da riqueza que é a igreja, da riqueza que é ter várias pessoas diferentes participando da mesma igreja, do mesmo povo. Por isso que São Paulo vai dizendo: nós somos todos membros de um só corpo. E aí ele vai dizendo desse povo diferente, que é conduzido pelo mesmo Espírito. E aí ele usa a imagem, a figura do corpo, para poder falar. O corpo como igreja, o corpo de Cristo, onde cada um de nós somos membros, onde nem todo mundo é perna, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é cabeça, cada um, com a sua diferença, compõe um corpo único. Como numa família, nem todo mundo é o pai, nem todo mundo é a mãe, nem todo mundo é filho, nem todo mundo é o mais velho, mas cada um tem o seu lugar. E essa família tem ordem. Um organismo, um corpo é assim, ele tem vários membros, ele tem vários órgãos, e eles, ordenados, ajudam na saúde desse corpo. E o que muitas vezes acontece? Segunda parte, São Paulo está dizendo que a igreja é esse corpo, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é esse corpo, e ele tem uma ordem. E aí a segunda parte da leitura vai dizendo: primeiro lugar os apóstolos, segundo lugar os profetas, e alguns podem dizer: está vendo? Isso aí é a ordem dos homens. Não, está aqui na palavra. Porque todo corpo, todo organismo precisa de organização. E quando um corpo não está organizado, ele entra em colapso. E aí, muitas vezes, quando o corpo não... as partes desse corpo, eles não cooperam, eles começam a entrar em competição. E para falar disso, eu quero trazer aqui para você, para explicar a primeira leitura e para o Evangelho, uma realidade da nossa saúde. Uma coisa que a gente sempre tem conversado e falado, tem aí na internet, tem muitos especialistas falando sobre a doença autoimune. Eu estou falando aqui como um leigo que pesquisou na internet, que procurou conversar. Eu não sou doutor em doença autoimune. Mas o que é uma doença autoimune? É uma doença do sistema imunológico, que é um sistema de defesa, que ao invés de defender, começa a atacar. E aí o que acontece? Esse corpo entra em colapso, esse corpo começa a adoecer.
o corpo que estava ordenado começa a entrar em desordem. Esse sistema imunológico, que é para proteger, começa a atacar. Padre, mas por que você está falando isso? Porque muitas vezes dentro de casa, na família, no trabalho, na paróquia, nas comunidades, o sistema para defender tem trocado de posição, e aquilo que é para defender se começa a atacar. Quer um exemplo simples? Imagina, a gente tem aqui uma família, tem o pai com o filhinho no colo, mostra ali, tem o pai com o filhinho no colo. O natural é que esse pai defenda esse filho. O sistema é o pai defende o filho. Imagina que o padre começasse a falar e o pai resolvesse jogar o filho no chão. Não, padre, isso é impensado, mas isso acontece. Quando o pai começa a competir com o filho, quando a esposa, que precisa ser defendida pelo marido, é atacada, apanha e é agredida, quando os filhos que precisam defender os pais mais velhos começam a desprezar esses pais, quando numa empresa, aqueles que trabalham há mais tempo precisam receber e precisam ajudar os mais novos, e se estabelece ali uma competição, não é mais uma cooperação. Quando numa paróquia, o padre, que é o pastor, ao invés de cuidar e defender o seu rebanho, começa a atacar o rebanho. Ou o rebanho, que ao invés de proteger e de estar ali em volta do seu pastor, começa a atacar o pastor. Está entendendo que existe uma ordem, e muitas vezes essa ordem está bagunçada nas nossas paróquias, em casa. Um pai que serve para proteger a família começa a falar mal da esposa para os filhos. Isso começa a gerar um colapso dentro de casa. No trabalho, nas amizades, amigo é um para defender o outro, e quando a gente começa a falar mal, aquele sistema de proteção começa a agredir. E aí a gente tem relacionamentos autoimunes, destrutivos. Nós temos famílias que estão sendo destruídas pela fofoca, pela competição, pela inveja. Aquela família que antigamente comprava uma briga junto, e eles enfrentavam tudo, mas eles se defendiam. Hoje eles se atacam. E pode ser que você esteja pensando aí, fazendo um exame de consciência para o outro, mas começa a perceber, será que aí na sua casa você tem defendido ou atacado? Eu não estou falando de superproteção, de desequilíbrio, eu estou falando de proteger, mas muitas vezes a nossa língua ataca, machuca e mata. Nas nossas comunidades, muitas vezes, aquele sistema de proteção, as nossas pastorais, ao invés de cuidarem da paróquia, começam a competir entre elas para ver quem traz mais gente para a paróquia, quem vende mais rifa. E aí o padre fala mal do povo, o povo fala mal do padre. Numa comunidade, aqueles que precisavam proteger são aqueles que começam a agredir, sejam por atitudes, seja por omissão. E aí a gente vai vendo famílias que vão morrendo, não porque tem alguém atacando de fora, mas porque elas foram implodindo. A doença autoimune destrói por dentro. É o corpo que se volta contra ele. E aí a gente vai para o evangelho de hoje. Quando Jesus se aproxima dessa procissão que carregava ali aquele caixão, e diz o evangelho que a multidão acompanhava aquela mulher. Jesus não acompanha aquela mulher. Jesus se aproxima e tem compaixão. Porque aquela mulher perdeu o filho único, ela já não tinha marido, e ela perdeu o filho único. E Jesus não se aproxima para tirar um pedaço. Jesus se aproxima para restituir. Jesus se aproxima, põe a mão no caixão e age por compaixão. Como Jesus hoje está se aproximando de você, da sua família, está se aproximando de você que, ao invés de proteger, tem atacado, aproximando da sua comunidade, da sua paróquia. Você que muitas vezes foi constituído para proteger e tem atacado com a fofoca, com a mentira, através do telefone, da internet, da comparação. Você, mãe, que tem falado mal do seu esposo para os seus filhos, e pode até ser que aquilo que você está falando, de fato ele errou, eu não estou defendendo seu marido, não adianta ficar brava comigo. Eu estou querendo te mostrar que você está fazendo mal para a sua família, porque eles são filhos de vocês dois. E se você encontrou na sua casa um espaço para falar mal do seu esposo, você está usando um dos membros desse organismo que é a sua família, e está destruindo a imagem desse pai, ainda que ele tenha errado.
Eu estou trazendo isso porque hoje nós vamos pedir nessa liturgia que a mão do Senhor que tocou naquele caixão e disse, jovem, levanta-te. E disse para aquela mulher, para de chorar. Não porque ele estava incomodado com o choro, não. Porque ele estava chegando ali com a compaixão. Porque as nossas famílias, aqueles que vivem essa doença autoimune de se destruir, quanta família está brigada por fofoca? Porque o tio falou da tia, porque o sobrinho falou daquilo. E aí começa essa briga, essa confusão. E aqueles membros que eram para estar cooperando, numa igreja particular, numa paróquia, numa comunidade, aqueles membros que eram para estar cooperando começam a competir na sua equipe de trabalho. Vocês que cada um tem um lugar, ao invés de cada um cuidar do seu trabalho e cooperar, vocês começam a competir, isso faz mal. Isso faz mal, isso mata. E aí o evangelho de hoje, enquanto aquela multidão focava naquela mulher, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Jesus se aproxima e sente compaixão. Jesus não fica como aquela multidão só acompanhando. Desculpa falar. Você vai continuar acompanhando sua família morrer? Você vai continuar acompanhando os efeitos da fofoca que você fez? Só acompanhando como se você estivesse assistindo um episódio de uma novela? Mas não é novela, é sua família. É seu esposo, são seus filhos, são as pessoas com quem você trabalha e convive, é a sua comunidade, é a sua paróquia. Você vai continuar assistindo? Jesus não ficou assistindo, Jesus se aproximou e teve compaixão. Nessa noite, eu estou pedindo na autoridade dessa palavra, que aquelas famílias que precisam de ressurreição, que aquelas pessoas que precisam de ressurreição, porque foram infectadas pela competição dentro de casa, pela competição dentro do grupo. Quanta gente bate no peito dizendo que é carismático, mas bate a língua do lado de fora falando mal dos coordenadores, falando mal dos companheiros de grupo. Quantos de nós estamos infectados pela traição, da fofoca, da mentira? Quantos de nós estamos machucados? E hoje, essa palavra é palavra de ressurreição para nós. Jesus se aproximou e ressuscitou um morto. Você acha que ele não tem poder para ressuscitar alguém que está vivendo como um morto? Olha como é que vocês estão dentro de casa. Vocês não estão organizados, vocês estão separados. Cada um no seu quarto, cada um com seu celular, cada um com seu projeto. Isso não é organização, isso é separação dentro de casa. Um corpo tem suas partes e sua ordem. A cabeça está aqui em cima, a cabeça tem um lugar, um pé tem um lugar. A cabeça não faz o lugar do pé, e o pé não faz o lugar da cabeça. Se cada um tiver no seu lugar ordenado, como a primeira leitura de hoje falou, nós vamos cooperar. Mas nós estamos competindo, e isso está adoecendo. Está fazendo dos nossos relacionamentos verdadeiras doenças autoimunes, onde nós estamos nos destruindo pela comparação, pelo julgamento, pela omissão. Quantas famílias estão sofrendo? Quantos relacionamentos estão sofrendo porque vocês foram se distanciando pela fofoca, pela competição? Como que isso acontece? Quando a gente abre espaço para a competição, para o ataque, aonde devia ter proteção. Desculpa falar assim. Pais que têm atacado os filhos por inveja, porque os seus filhos conseguiram ter mais coisas e progredir na vida, mas isso porque você foi pai. Você está com vergonha, seu filho progrediu. E você está com vergonha do seu pai, porque seu pai ficou lá para trás, e você hoje é diplomado, você hoje tem coisas e tem vergonha do seu pai, e você exclui o seu pai. Você faz isso com o seu esposo, sua esposa, você faz isso com o seu colega de trabalho, ele que te ensinou tudo, aí agora você faz o quê? Você puxa o tapete dele? Gente, isso implode os relacionamentos. E por que Paulo está pregando isso na primeira leitura? Porque a igreja de Cristo não pode perecer, porque se autodestruiu. Quando cada um desses membros querem ser o corpo inteiro. Nessa noite, nós queremos pedir, Senhor, estende a sua mão, toca agora e ressuscita aquelas pessoas que hoje precisam voltar a ser
instrumento de proteção dentro dessa casa. Um pai que precisa voltar a proteger. Uma mãe que precisa voltar a proteger. Eu não estou falando de superproteção. Eu estou falando da proteção saudável, segura. Você, filho, que não vê a hora, desculpa falar assim, pode parecer um absurdo. Mas você, filho, que está torcendo para esse pai morrer logo, porque está te dando trabalho. Você já parou para pensar quanto trabalho você já deu? Desculpa falar assim, quantas fraldas ele já trocou? Na época que nem tinha fralda descartável, era fralda de pano que tinha que lavar. Quantas vezes essa mãe trocou sua fralda? E você hoje quer ficar livre dele, dela? Quantas vezes você foi ajudado e agora você se nega a ajudar as pessoas no seu trabalho? Autodestruição. A gente nem precisa de inimigo. Nós somos inimigos entre nós. É uma forma de declarar guerra, de forma social. Cada um no seu quadrado, tentando destruir o outro. Para quem é mais velho, vai lembrar daquelas brincadeiras da batalha naval, que você ia riscando ali, que hoje tem uma versão nova, chamada Big Brother. Nossas famílias, nossas comunidades, nosso lugar de trabalho não pode ser um lugar para eliminar pessoas. Deus nos colocou junto para nos proteger. Senhor, o Senhor sabe o sofrimento daquela mãe que o Senhor encontrou e tinha perdido o filho. Senhor, tem compaixão de nós, que estamos perdendo os nossos filhos, que estamos perdendo essa esposa dentro de casa. Nós que estamos perdendo pessoas preciosas, porque simplesmente estamos assistindo aquilo que a fofoca, que a intriga, que a mentira foi fazendo, que a omissão foi plantando. Senhor, estende a sua mão e com compaixão ressuscita as nossas famílias, ressuscita essas amizades, ressuscita essa comunidade, Senhor, ressuscita essa paróquia, ressuscita o relacionamento desse padre com a sua comunidade, desse padre com a sua paróquia, desse bispo com o seu clero. Ressuscita, Senhor, agora, restitui agora aquilo que foi destruído pela inveja, pela intriga, aquilo que foi invertido, e aqueles que o Senhor constituiu para proteger agora atacam. Cura, Senhor, e ponha fim no choro, como nesse evangelho o Senhor disse, não chores. Se até aqui você chorou por causa dessas dores, por compaixão, Jesus está te dando essa ordem, pode parar de chorar, porque eu estou estendendo a minha mão, e eu estou proclamando essa palavra de ressurreição. Senhor, levanta essas famílias. Senhor, levanta esse esposo, essa esposa, esses filhos. Levanta, Senhor, essas amizades. Levanta esses vínculos de proteção que se intoxicaram, mas que com a tua graça e com o toque da tua mão e da tua compaixão podem ser restituídos. Eu creio, Senhor. Eu acredito na força da tua palavra. Visita agora a minha casa. Visita agora os meus familiares. Visita agora, Senhor, os meus parentes. Visita agora essas pessoas que estão assistindo no hospital. Essas pessoas que estão acompanhando em casa, mas com um parente no hospital. Essas pessoas que estão acompanhando sozinhas, porque a família está espalhada em cada lugar. Alcança, Senhor, esse jovem que está assistindo agora e que não está dentro de um caixão ainda, porque fez do computador, porque fez do quarto, porque fez do seu mundinho o seu esquife, o seu caixão. Você tem morrido dentro disso. Você se isolou, meu filho. Você se isolou. E ninguém consegue chegar até você. Mas eu estou falando com carinho. A mão de Deus está chegando até você. Eu estou te dando essa ordem. Na autoridade da palavra de Deus, levanta, sai desse ciclo que você criou em torno de você. Você está morrendo. E tem pessoas que estão morrendo do seu lado porque não conseguem te ajudar. Senhor, alcança agora esse homem e essa mulher, pela autoridade da sua compaixão, Senhor. A sua mão que tem coragem de entrar nos piores buracos, por amor. Se precisar descer na fossa, no buraco onde essa família, esse homem chegou, desce com a tua mão, Senhor, e tira lá de dentro.
ressuscitando essa família, ressuscitando esse casamento, ressuscitando esse jovem. Levanta, Senhor. Levanta agora essa família saudável, essas amizades saudáveis. E por compaixão, Senhor, cura de toda doença autoimune que foi se instalando dentro dessa casa, que foi se instalando nessa paróquia, no relacionamento desses padres, no relacionamento com esse bispo, dentro da tua igreja, Senhor. Por compaixão. E aonde a gente chorou, a gente vai sorrir para celebrar. Cristo teve compaixão e nos ressuscitou. Cristo teve compaixão e chegou até você para te ajudar a fazer o seu exame de consciência. O padre começou dizendo assim: nada disso foi falado para você fazer o exame de consciência para os outros. Quem tinha que estar aqui ouvindo é você. Quem está assistindo isso agora é você. Não ceda à tentação de fazer exame de consciência para o outro. Porque Deus chegou com um remédio para você. Porque pode ser que quem espalhou a doença lá na sua casa, no seu trabalho e na sua comunidade, não foram os outros. Fui eu e foi você. Nesse ofertório, Senhor, com alegria, eu deposito sobre esse altar todas as situações que o Senhor alcançou. Eu deposito sobre esse altar todos aqueles que hoje o Senhor vai ressuscitar pela força da tua palavra e da tua presença nessa Eucaristia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.